A graça e a paz do Senhor, queridos. Evangelho segundo nos escreveu Lucas, capítulo de número 24, versículo 44. E ele disse-lhes: Estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprissem todas as coisas que foram escritas a respeito de mim, na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. A Bíblia que Jesus possuía, queridos, não era como a que nós possuímos nos dias atuais. A Bíblia que possivelmente ele tinha em mãos, segundo estudiosos, era a Bíblia hebraica. Era apenas o que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento, dividido em 3 partes. A lei, conhecida como Torá, os profetas anteriores e posteriores, Neblim, e os escritos, Ketumim, Salmos, Provérbios e Jó. E Jesus, neste texto, ele menciona que todo esse conjunto de livros falava a respeito dele. A Bíblia que nós conhecemos hoje, ela possui 66 livros, divididos em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento com seus 39 livros, o Novo Testamento com seus 27 livros. Este conjunto de livros foi escrito num período aproximado de 1500 anos, por homens divinamente inspirados por Deus. A Bíblia que você conhece hoje, dividida em capítulos, versículos, não era no seu original como nós temos hoje. Em 1250, a Bíblia, como nós conhecemos, ela é dividida em capítulos pelo cardeal Hugo de Saint-Clair. O Antigo Testamento foi dividido em versículos em 1445 pelo Rabi Natan e o Novo Testamento foi dividido em versículos em 1551 por Robert Steves. Então, querido, a Bíblia como nós conhecemos hoje, ela no seu original não era desta maneira. Para você ter uma ideia, nos Evangelhos, eles foram escritos após as cartas de Paulo e possivelmente também após ter sido escrita a carta do apóstolo Tiago. Jesus, em Lucas capítulo 4, versículo 16 a 20, ele leu as Escrituras. Em Lucas capítulo 24, versículo 27, ele ensina as Escrituras. Ele chama as Escrituras de palavra de Deus em Mateus capítulo 7, versículo 3. Ele cumpriu as Escrituras em Lucas capítulo 24, versículo 44, quando ele menciona novamente a Bíblia hebraica. A Bíblia, esse conjunto de 66 livros, ele traz a preparação, a manifestação e a propagação e consumação do reino de Deus. A preparação, quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos que todo ele aponta para Jesus, todo ele, de certa forma, fala a respeito de Cristo. Até que chegam os Evangelhos e há ali a manifestação, o amor personificado de Cristo, o amor de Deus se manifestado na pessoa de Jesus Cristo. A sua propagação se dá quando Cristo é assunto aos céus e deixa a missão sobre 12 homens. E esse evangelho se expande e chega até nós. A consumação se dá em Apocalipse, quando narra o fim dos tempos, as últimas coisas. E talvez, querido, você possa me questionar: por que estudar tudo isso? Por que aprender tudo isso? Jesus, em João capítulo 5, versículo 39, ele diz: examinai as Escrituras, porque julgais nelas ter a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Boa parte de nós hoje não sabe defender a sua fé quando é questionado. Boa parte de nós hoje não tem a sua teologia sistematizada. Nos falta conhecimento. E quando muitas vezes somos questionados se a Bíblia é ou não confiável, nós muitas vezes recuamos ou, quando não, nós fingimos que está tudo bem, quando deveríamos defender a nossa fé com unhas e dentes. Muitos chegam a afirmar que essa inspiração que dizem os cristãos que a Bíblia tem nada mais passa de algo natural e humano, e chegam até dizer que os escritores da Bíblia foram homens com intelecto diferenciado, como Sócrates, Platão.
Outros afirmam que era uma inspiração comum, como qualquer um de nós tem nos dias atuais. Chegam outros a afirmar que a inspiração é parcial, que algumas partes foram inspiradas, outras não. Outros chegam a dizer que apenas as ideias foram inspiradas por Deus, mas a escrita não. Mas quando eu olho para o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, o jovem pastor, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e é proveitosa, não apenas parte dela. Não bastasse isso, querido, como então podemos questionar este livro, sendo que o historiador Lucas, médico e historiador, em Atos capítulo 1, versículo de 1 a 4, quando ele escreve esse livro narrando a história da igreja, a igreja primitiva, ele diz que já haviam vários relatos, mas ele queria relatar da melhor forma possível, de acordo com a narrativa de pessoas que estavam próximas a Cristo. Como questionar então esse livro histórico e tão poderoso? Segundo alguns teólogos, de renomes até, eles afirmam que a Bíblia é o único livro que, quando lemos, o autor senta ao nosso lado. Na teologia, nós estudamos 3 aspectos muito interessantes. A revelação, que é quando Deus, de forma sobrenatural, revela a sua vontade, a sua doutrina, que até então o homem não conhecia. A forma pela qual ele se revela ao homem. E Deus se revelou ao homem de uma forma sobrenatural, através de Jesus Cristo. E também da forma mais confiável nos dias atuais, que é a sua palavra. Não podemos esquecer da inspiração, e aí nos traz de volta à memória, se assim podemos dizer, os 40 autores diversos das Sagradas Escrituras, que num período de aproximadamente 1500 anos escreveu esse belo livro, onde o Espírito Santo de Deus, atuando na mente desses homens, levando-os de forma a escrever de forma que não contrariasse a vontade de Deus, trouxesse ao conhecimento da raça humana, aos nossos dias atuais, o conhecimento da doutrina de Deus. A iluminação que hoje atua no coração de tantos cristãos é o Espírito Santo de Deus, capacitando o homem para que quando ele se debruça sobre a palavra de Deus, ele venha a entender a vontade de Deus ali revelada para a sua vida. Finalmente, querido, quando olhamos hoje à nossa volta e possivelmente você também vai recordar aí próximo a você, muitos estão perdidos em seus próprios caminhos. Não sabem aonde querem chegar, seus sonhos muitas vezes se frustram, suas famílias muitas vezes são destruídas. Mas quando eu olho para o apóstolo Paulo, na sequência do texto, no versículo 17, de 2 Timóteo capítulo 3, porque toda a Escritura é divinamente inspirada? Por que ela é tão proveitosa? Porque é só ela que tem a capacidade de tornar o homem perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Que Deus possa abençoar a sua vida e que a sua vida possa ser direcionada pelas Sagradas Escrituras, porque não há nenhum livro tão confiável quanto as Sagradas Escrituras, pois a Bíblia é, sim, a palavra de Deus aos nossos corações. Um forte abraço.